Uma delegação de Juiz de Fora esteve na China em outubro para buscar parcerias econômicas, tecnológicas e educacionais. A missão foi liderada pela prefeita Margarida Salomão e contou com vereadores Letícia Delgado e Marlon Siqueira na comitiva, além de secretários municipais e empresários da cidade. O grupo visitou as cidades de Pequim, Xangai e Yueyang, participou de reuniões com representantes do governo chinês e de eventos internacionais e comerciais, como a Feira de Cantão, que aconteceu lá também. Além dos contatos institucionais, o grupo também manteve reuniões com empresas de tecnologia e com a Universidade de Yueyang para possíveis parcerias acadêmicas. A missão também propôs um acordo de cidades irmãs entre Juiz de Fora e Yueyang, na província de Yunnan, o que pode gerar novas oportunidades de intercâmbio e desenvolvimento econômico. A Prefeitura destacou que a iniciativa faz parte de uma estratégia de internacionalização da economia local e fortalecimento do ambiente de negócio. E esse é o tema do Cidade em Pauta de hoje. Recebemos os vereadores que integraram a comissão: Letícia Delgado, do PT, Marlon Siqueira, do MDB, além dos secretários de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade, Inácio Delgado, e do presidente da Associação Comercial, Aloísio Vasconcelos. O Cidade em Pauta está no ar. Bom, o que foi mais difícil lá na China? Fuso horário, alimentação, a linguagem? Nossa, primeiramente, quero dizer da nossa alegria de estar aqui nesse programa, trazendo um assunto que é tão importante, cumprimentar todas as pessoas que estão presentes nessa mesa, agradecer a sua participação. E eu acho que você trouxe talvez os 3 elementos que foram mais complicados. Primeiro, que a China é muito longe. Então, assim, é uma viagem muito cansativa, são 24 horas de voo, nisso a gente tem uma conexão, então a gente chega lá de fato com um problema de fuso horário muito grande. Então, assim, essa adaptação, justamente porque não é uma viagem tão longe, ela cansa muita gente fisicamente, São 12 horas de fuso, 11 horas de fuso. Então, essa readaptação, para quem está numa viagem com uma rotina tão intensa como a nossa, ela tem que ser muito rápida. Então, muitas das vezes a gente fica um pouco deslocado. Mas eu acho que a gente se adaptou bem, até porque a gente teve muito tempo para pensar no cansaço. A alimentação, ela é desafiadora, mas ela também bem interessante, assim. A gente vê que são culturas diferentes, A China, ela tem uma preocupação muito grande em não desperdiçar alimento, justamente porque eles passaram por processos históricos de muita fome, Então, você come pato, ao mesmo tempo eles servem o osso do pato e, ao mesmo tempo, a sopa do que restou do pato. Então, assim, isso a gente vai aprendendo com a cultura, com a diversidade. É bem interessante, assim, gastronomicamente também. Agora, eu acho que a gente tem uma barreira de linguagem muito grande. Isso porque, assim, o chinês, para a gente, é uma língua muito distante, da nossa forma de letramento, de alfabetização. As pessoas lá têm muita dificuldade também com o inglês, assim, no trato mais tranquilo. Então, a gente tem um pouco essa barreira, mas eu acho que em todos os eventos que a gente teve oficiais, que foram muito bem organizados, a gente tinha intérprete, então a gente conseguiu se comunicar bem e também com o apoio, que eu acho que talvez seja a coisa que a gente mais vê na China, que é a tecnologia, As pessoas usam muito o Google Tradutor, enfim, já se organizam para viabilizar o turismo de uma forma inclusiva, sem que a linguagem seja uma barreira que inviabilize, que a gente se sinta pertencente àquele local, E passaram uma cola aqui que você foi bem na culinária lá. Rapaz, a gente tem um pezinho aí na zona rural, então a gente está realmente acostumado ali a alguma culinária um tanto quanto peculiar, mas é o que a Letícia falou, é um reaproveitamento, a extensão do alimento ali mesmo. Se você comeu a carne... lá, Marlon? Olha, com relação... Desculpa até te interromper, mas porque as pessoas não têm a noção, do que é um país asiático tão longe como a China, E imagino que seja a sua primeira vez lá. Sim, sim. Olha, dentro da cultura deles, uma das coisas que mais me impressionou, isso eu tenho falado nas rodas das pessoas, Marlon, como foi? E aí, e o Inácio é a prova viva disso com relação, falo o Inácio porque ele está após uma cirurgia aí de fêmur, Inácio? Não sei. E aí, de quadril, e com a atenção deles para com o idoso, uma pessoa que está com dificuldade de locomoção, porque ele estava com a muleta se recuperando da cirurgia. Então, os ambientes onde a gente frequentava, sempre vinham pessoas
do cerimonial e outras pessoas que estavam ali dando uma atenção muito especial. Ele está brincando, nunca fui tão bem tratado na minha vida. Então, essa cultura que eles têm, né, de apoiar as pessoas, né, enfim, muito educados, eles conversam com a gente com um sorriso nos olhos, né, assim, a gente percebeu realmente que eles estão preparados, né, e se empenhando, parece que até uma diretriz nacional de receptividade de pessoas de outros países, né, e quando a gente fala Brasil, é um encantamento, né, pela nossa área produtiva, né, rural, nossa área ela é inclusive maior do que a deles, então eles veem na gente uma perspectiva muito grande de negócio, né, em função do excesso populacional que eles têm, né, 1,4 bilhões de habitantes. Então, realmente, essa sinergia entre Brasil e China é algo que está sendo implementado e eu tenho certeza que tem um norte muito grande aí de negócios, né, e de intercâmbio entre esses países. Ô, Inácio, por que a China? Qual foi a decisão de se unir aos chineses? Primeiro, boa tarde a todos, Letícia, Marla, Luísa, Ricardo, ouvintes. A China é uma opção óbvia, né? O maior parceiro comercial do Brasil hoje, e é também um mercado que, se você não olha para ele, você vai perder milhares de oportunidades. Em segundo lugar, por uma opção dos próprios chineses. Nós fomos atrás. Logo no início do governo, nós fizemos contato com representação diplomática dos Estados Unidos, da França, da Holanda, né, da Grã-Bretanha e de Portugal, buscando estabelecer relações. Uma coisa ou outra prosperou, mas com a China nós fizemos um contato com a Câmara de Comércio Brasil-China, eles se prontificaram imediatamente vir aqui conversar e agendaram e já convidaram para uma missão lá. Eu comento com as pessoas, a gente quando faz uma viagem internacional, a gente em geral programa uns 6 meses, né, alguma coisa assim. Essa nós tivemos que resolver tudo em um mês, porque havia uma disposição muito grande de ir e nós percebemos lá de receber, né? A maneira como nós fomos tratados na China é uma coisa especial. Ô Luiz, saindo um pouco da parte pública para a privada, né? O que você trouxe que você pode compartilhar com os comerciantes, empresários da cidade? Olha, Ricardo, eu tenho conversado muito a respeito disso com empresários de todos os segmentos. Eu gostaria de salientar que quando eu cheguei na China, eu tomei um choque. Porque eu estive na China, nessa mesma feira de Gansu, a famosa feira de Cantão, em 2003. E era outra China. Nessa época nós fomos da China, depois nós fomos para o Japão, e toda a nossa comitiva, era uma delegação de Juiz de Fora, inclusive, com uns 20 empresários, ninguém comprava nada na China. Naquela época, há 20 anos atrás, tudo você via, made in China, era como tivesse escrito porcaria. Né? Você selecionava tudo que não fosse da China. E hoje a China deixou o mundo para trás, surpreendeu a gente em todos os aspectos, em termos de tecnologia, meu ramo de negócio de telecomunicações, né? E aqui a gente vê falar no iPhone, o iPhone, que é o que existe de mais moderno. A China já ultrapassou o iPhone com a produção própria deles, eles usam outra linguagem, tem lá o Xiaomi e o Ye. São uns nomes difíceis da China, mas eles já têm produtos chineses ultrapassando o iPhone. Então, o que eu observei é o seguinte: há 20 anos atrás, a China copiava o que o mundo produzia numa qualidade infinitamente inferior. Hoje ela supera isso tudo, é uma referência em termos de tecnologia. Tudo que eu acho que o mundo produziu e que eles copiavam, hoje eles são exemplo. Então, a visão que eu volto da China é que lá estão as oportunidades. Essa feira de Cantão é imperdível, o mundo todo vai visitar essa feira, que é uma feira mundial, com todo tipo de produto. Você vê muita coisa, muita inovação, e hoje o empresário tem que buscar novas alternativas, porque o mundo está mudando. Se você ficar quieto, sentado, esperando o que vai acontecer é que o seu negócio acaba. Então, eu gostaria de salientar que foi uma iniciativa brilhante
da Secretaria de Desenvolvimento, do professor Inácio, a iniciativa da Prefeitura, que está trazendo grandes oportunidades, e eu não tenho dúvida que esse ano ainda nós teremos surpresas muito agradáveis para a classe empresarial de Juiz de Fora. Eu avalio que nós fomos surpreendidos, muito bem recebidos, todo lugar que nós chegávamos, né? De forma magnífica, recebidos assim com um carinho mais que especial. A gente percebia nos chineses o grande interesse deles em fazer negócio conosco, e isso eu não tenho dúvida que irá frutificar no curto prazo. Agora, para vocês dois, Letícia e o Marlon, que são legisladores, como é que essa relação lá na China, pelo que a gente ouviu até de vocês trazendo de lá essa experiência, as leis lá, elas são mais funcionam mais como um aspecto cultural do que propriamente de uma norma que está ali no papel para que você possa respeitar. Como é que vocês conseguem trazer, ou o que vocês pretendem trazer aqui para a Câmara, no sentido de apresentar ou de enriquecer o mandato de vocês, né, nesse ponto? Você quer falar? Eu acho, assim, a gente esteve na China durante 12 dias, né? Não dá para a gente dizer que a gente conheceu todo o sistema chinês, sistema político, enfim. Eu acho que, para a gente, que nós vereadores, eu acho que algumas coisas elas se destacam. Primeiro, como o próprio Inácio disse, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, o maior destino das exportações do Brasil. E obviamente que a gente tem um desconhecimento sobre a China muito grande, né? A gente tem um desconhecimento sobre o Oriente muito grande, e isso para a gente acaba talvez inviabilizando que essas parcerias comerciais e até estatais se fortaleçam de uma forma mais segura e dentro daquilo que os chineses utilizam muito. Eles buscam parcerias a longo prazo e pela lógica do ganha-ganha. Então eles querem que as duas partes ganhem com aquela parceria. Isso a gente viu muito, por exemplo, porque a gente teve em 2 locais onde a gente fez feiras, encontros e conferências de negócio, tanto em Yueyang como também em Pequim, quando a gente esteve na Apex. Nesses encontros, eles viabilizaram para a gente encontros entre representantes de setores públicos, empresários, os empresários da comitiva, nós vereadores e quem estava representando a prefeitura, justamente para prospectar parcerias reais. Então, assim, o que na verdade a gente vê enquanto legislativo é que a partir do momento em que a gente precisar, né, que o legislativo se mova, possa propor leis ou até aprovar legislações que sejam com a finalidade de facilitar, por exemplo, que uma determinada empresa venha para cá ou que algum negócio realmente se concretize, eu acho que o lado bom da Câmara ter levado uma comitiva para lá é justamente entender e colocar em perspectiva o que aconteceu, tá certo? Assim, são prospecções de negócios reais dentro dessa lógica. Olha, você quer abrir caminhos para exportação, e não é só para Juiz de Fora, né? A gente pode, por exemplo, pensar em como que a Zona da Mata pode se beneficiar com isso, né? Como é que eu posso, por exemplo, verificar empresas, empresários aqui da Zona da Mata que eventualmente têm produtos que interessem aqueles locais onde a gente conseguiu alinhavar parcerias mais estreitas. Porque tem uma questão que eu acho que é importante, Ricardo, é que, regra geral, a gente está muito acostumado com parcerias entre nações, né? Então, o Brasil faz parceria com os Estados Unidos, faz parceria com a China e tal. Aqui, essa lógica de parceria que eu acho que está se fortalecendo são parcerias entre cidades. Tá certo? Até que ponto que Juiz de Fora pode ter uma parceria mais estreita com principalmente essas 2 cidades que abriram muito porta para a gente, que é o Yueyang, que tem sua particularidade, mas também Pequim, que depois, surpreendentemente, acho que o Inácio pode dizer mais, quis dar para a gente uma sinalização de que quer fazer parcerias muito estreitas com o Juiz de Fora, e como é que a gente pode prospectar dentro dessa lógica. Então, só para quem ter uma ideia, se o Yueyang, você tem ali uma determinada empresa que está querendo abrir uma filial no Brasil ou até procurar parcerias no Brasil, eles já sabem que Juiz de Fora está aqui. Eles já conhecem Juiz de Fora, eles já têm qual que é o cenário de negócio daqui. Então, acho que a ideia de você ir numa missão como essa é conhecer a disposição real que as pessoas têm de fazer parcerias, né, a médio e longo prazo com a cidade. E inclusive isso está pactuado, né? Com a assinatura entre cidades co-irmãs, é exatamente isso. Quando pensa-se em Brasil, Juiz de Fora é a primeira cidade, né?
Mas é isso que a Letícia falou, assim, o papel nosso, como há uma diretriz governamental chinesa, né, dessa interlocução com o mundo, cabe a nós aqui na Câmara Municipal intermediar o setor privado e, enfim, e propostas, né, governamentais para que possa ter essa sinergia e essa comercialização. Então, realmente, eu vejo que o papel do Estado lá, levando o empresariado para conversar com o mundo, isso aí é uma coisa que a gente muito evidente, né? Latente isso entre eles. A gente tivemos como prefeitos lá, para ter uma legislação tanto quanto diferente, que são 7 vice-prefeitos na cidade. Então, uma hora me apresentou um vice-prefeito, de repente eu estava em outro lugar, me apresentou mais senhor. Aí que eu vi e descobri que são 7. Né, eu tenho uma legislação tanto quanto diferente, conselhos, e vejo, então, assim, o poder institucional do governo trazendo o empresariado, né, criando essa sinergia, essa interlocução e essa comercialização com o mundo. Então, o que a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora fez nesse chamado, nessa interlocução, cabe a nós, do poder público, né, legislarmos. Quando a gente faz legislação, na verdade, o seguinte: as demandas que vierem até nós, para que a gente possa estreitar esse caminho, é a nossa vontade. Inclusive, né, Letícia, a gente já apresentou um projeto de lei aqui criando uma comissão especial de relações internacionais aqui na Câmara Municipal. Nós votamos o orçamento, nós criamos emendas no orçamento, então a gente pode direcionar muito a Secretaria do Inácio, né, e até abro um parênteses também para parabenizar o Inácio, a Maria Luísa Bozó pela organização, né? Foi uma viagem que tinha tanta coisa que poderia, né, não dar certo, né? Uma cidade, um lugar muito distante, tudo tão diferente, e tudo se encaixou perfeitamente, uma engrenagem muito bacana. Fiquei muito feliz e a gente percebe realmente que sementes foram plantadas, eu tenho certeza. Falo por hoje, por exemplo. Hoje eu fiz uma ligação com o Inácio, com um empresário de Rio Pomba, não foi, Inácio? Que nos procurou querendo fazer uma interlocução com o Charles Yang, que é da Câmara, né? Que faz a interlocução China-Brasil. E aí, enfim, são desdobramentos que eu tenho certeza, né? A mim, eu sou demandado, imagino que não seja ali a Secretaria CEDIC, né? A vereadora Letícia, enfim, o Aloysio nem se fala, né? Que representa aí o comércio na nossa cidade. Então, eu acho que essa viagem, essa semente plantada, esse ato de empreender, né, dessa comitiva, eu tenho certeza, não tenha dúvida de que Juiz de Fora tem muito a ganhar. Depois, inclusive, eu quero conhecer um pouquinho mais desse projeto da Câmara, que é importante a gente compartilhar com o telespectador, e ouvir também o Inácio e o Aloysio sobre outros temas aqui, mas a gente volta depois do intervalo, é bem rápido. Até já. Bom, estamos de volta com Cidade em Pauta e hoje a gente recebe aqui parte da comitiva de Juiz de Fora que esteve na China, os vereadores Letícia Delgado, do PT, Marlon Siqueira, do MDB, o presidente da Associação Comercial, Luiz Vasconcelos, e o secretário da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Inácio Delgado. Inácio, o que de prático você acha que a Prefeitura pode trabalhar de forma mais imediata após essa viagem da China? E já emendo uma outra pergunta, a questão das universidades, de que forma que ela entra também nesse contexto? Então vamos lá, de prático. Amanhã já tem uma coisa muito prática. Amanhã tem uma reunião da Aliança Global de Cidades, coordenada por Pequim, que convidou Juiz de Fora para participar. E sabe quem vai fazer o discurso inaugural? Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora. No Rio de Janeiro. Os chineses, eles assim, são muito ágeis.
Eles fizeram o convite, marcaram essa reunião. A Margarida está no contexto, obviamente, daquela reunião de prefeitos da COP30, mas já temos uma reunião com prefeitos que compõem essa aliança global e vários protocolos e acordos certamente sairão de lá. Dia 25, em São Paulo, o Conselho de Comércio de Pequim faz uma reunião que já convidou os empresários de Juiz de Fora para participar. Nesse momento, no Moinho, está ocorrendo uma reunião de parte da delegação, especialmente do componente empresarial dela, para preparar um evento aqui em Juiz de Fora com a Apex, para que a gente possa saber o passo a passo de como trabalhar para exportar e importar, não só para a China, mas para outros países. Porque nós somos uma região, Juiz de Fora não, que importa muito da China, mas exporta muito pouco para a China. Então, esses contatos abrem várias possibilidades. Uma empresa muito pequena, na área de medicamentos aqui, fez um contato com uma grande farmacêutica lá que quer saber como que alguns componentes da nossa biodiversidade podem entrar no processo produtivo deles, e é óbvio que a gente está querendo que ela venha para cá, e não apenas compre um insumo ou outro, embora vender é sempre um bom negócio. Em relação às universidades, há 3 semanas atrás, a Universidade Federal de Juiz de Fora esteve numa missão da Amprotec, que é a Associação Nacional de Parques Tecnológicos, numa missão na China, esteve na cidade de Xiamen, na cidade de Pequim, firmou um protocolo com o Banco dos BRICS, com o Parque Tecnológico dos BRICS, né? E está em negociação. São tratativas reais de acerto, especialmente nessa área de saúde, novas energias que possam aproveitar do espaço que nós temos do Parque Tecnológico aqui. Aí você vai me perguntar, isso daí amanhã está assinado? Não. Mas esse conjunto de iniciativas abre uma perspectiva muito grande se a gente souber trilhar com firmeza, manter a negociação e a disposição de dialogar, que isso impressionou muito entre os chineses. A gente fica com aquela imagem da China, assim, um estado super centralizado, tudo é feito lá em Pequim. Não é, tem um ditado chinês que diz assim, o imperador fica muito longe. Então, eles têm, apesar de ter uma diretriz nacional e um projeto nacional que o país todo trilha, né? As municipalidades e as províncias têm muita autonomia para estabelecer relação com o exterior. Então, abriu-se para nós uma trilha que é chamada aí, tecnicamente de paradiplomacia, que é a diplomacia dos entes subnacionais, que a gente começa com a China e, aproveitando, inclusive, que a China deu essa oportunidade, a gente deve buscar com outras cidades e outros países também, porque essa é uma singularidade do Brasil, né? Houve quem dissesse que o Brasil é o extremo ocidente. Nós somos um país assim, que está no sul global, pertence ao ocidente, tem voz no ocidente, mas tem relação com a África, com a Ásia, e é isso que nós temos que buscar, essa posição no mundo. Em relação à agenda empresarial, a presidente do Centro Industrial, Flávia Gonzaga, esteve lá, outros empresários também estiveram. Há alguma agenda já também prevista para dar continuidade a essas conversas? Olha, já tem alguns negócios em andamento, tá? Isso é questão que a gente não pode estar dizendo aqui, que é o tal segredo profissional, mas eu não tenho dúvida que nos próximos 60 dias nós já teremos negócios efetivos com a China de empresários de Juiz de Fora. Dentro desses negócios, Luiz, é claro que você já disse que não é possível adiantar, mas o que você acha mais viável em termos de oportunidades aqui que Juiz de Fora pode oferecer, por exemplo? Olha, Juiz de Fora nós temos
tudo que uma cidade precisa, né? A Juiz de Fora está pronto. Nós tínhamos mesmo que ir na China. Nós temos aqui um porto seco que favorece muito tanto a importação como a exportação. A Associação Comercial, no início do ano passado, criou uma vice-presidência setorial de importação e exportação, parece que antevendo até essa missão da China. E o Alexandre, que é um doutor nessa área de comércio exterior, hoje é o meu vice-presidente setorial de comércio exterior, né? Nós temos também uma área de tecnologia e inovação, outra vice-presidência criada há um ano, que faz parte até de uma iniciativa brilhante do professor Inácio aí da tecnologia. Então, eu acho que nós acordamos para o futuro. E essa viagem à China vai ser um grande divisor de águas para Juiz de Fora. Ninguém tem dúvida disso. As pessoas com quem a gente tem conversado ficam impressionados com o que nós trouxemos de informação para a China. E hoje um dos maiores patrimônios é a informação, né? Você imaginar um país que tem 130 marcas diferentes de carro, é um negócio para a gente fora da realidade. Lá tem 130 fabricantes distintos de automóveis. E eu que sou da área de tecnologia, como eu disse aqui, na área de telefonia já passaram o iPhone. Quer dizer, a China está à frente do mundo. Então, tudo que a gente quiser buscar de inovação, sobretudo de robótica, de transporte, dessa questão o cuidado com o meio ambiente, na China eles valorizam muito o carro elétrico e tem uma placa diferente, azul é elétrico, ou é o contrário? Verde é elétrico e azul é combustão, né? Você vê que de repente, tem mais hoje carro elétrico que carro a combustão. Eu acho que são exemplos que nós precisamos trazer para cá e incentivar isso aqui. E como lá tem 130 fábricas de automóveis, a Secretaria de Desenvolvimento já está com estudos adiantados aí sobre energias renováveis e tal. Eu acho que tem muita possibilidade de nós trazer uma fábrica chinesa de automóvel para cá, que ao contrário de 20 anos atrás, hoje a China é referência em carros elétricos, né? Superou a Tesla inquestionavelmente. Por falar em carro elétrico, eu quero adiantar aqui até um tema que pode ser interessante para a Letícia e para o Marlon, que vai acontecer em breve em Juiz de Fora, uma discussão que eu acho que ela vai se tornar forte e intensa por conta exatamente desse investimento que está acontecendo em carros elétricos no Brasil, que é a questão desses equipamentos nos condomínios, né? Como é que isso vai funcionar? Então, não sei como é que é lá na China, vocês tiveram essa experiência de saber como é que é, mas aqui no Brasil ainda é uma discussão bem incipiente em relação à colocação desses equipamentos dentro dos condomínios, não por questões apenas de segurança, né, de quem vive ali, mas também por questão de otimização de todos os moradores para que um não pague mais que o outro. Enfim, é uma discussão que vai acontecer em breve aqui num seminário envolvendo condomínios da cidade, né? Eu não sei como é que lá na China isso acontece, mas e um outro ponto que a gente falou no primeiro bloco, né, que eu achei interessante a gente discorrer aqui agora, é a questão do projeto da Câmara, porque a China é só o primeiro passo, que me parece, de um projeto mais ambicioso de percorrer outros países, ou não? Com relação à comissão? Isso. Sim, exatamente. É criar, como aqui a legislação, o orçamento, né, as diretrizes políticas, na grande parte, né, parte da Câmara, até quando a Prefeitura tem uma iniciativa, tem que haver anuência aqui para nós aprovarmos. Então, nós criarmos essa comissão exatamente, né, levantar os olhos da população e do Legislativo desse estreitamento e um direcionamento, né, dessa interlocução entre a cidade e Juiz de Fora. É o que o Aloysio falou. Nós estamos aqui no eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, nós temos o Porto Seco, enfim, nós temos a Universidade Federal de Juiz de Fora. Existe uma vontade política por parte da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, a Câmara Municipal também, e principalmente dos empresários, né, que estão bastante engajados nisso. Então, a gente precisa de criar um ambiente favorável nesse sentido, né, para que haja essa interlocução, não só com a China, como outros países. Por exemplo, a cidade de São João Nepomuceno, ela já tem uma cidade co-irmã na Europa, né? Enfim, não me recordo bem o nome do país, mas isso é algo que, muito na questão cultural e também empresarial, haja visto lá que eles são um polo também na parte de confecção, né? Então, sim, Juiz de Fora, isso já existe aqui na nossa Zona da Mata, e Juiz de Fora, como capital da Zona da Mata, né, deveria realmente capitanear e trazer, né, toda essa nossa região com esse direcionamento, com essa discussão.
Esses intercâmbios, eles são fundamentais, não é, Letícia? As pessoas às vezes não têm a dimensão do que é você sair da sua cidade, conhecer outras culturas, a economia e trazer isso para cá, né? Só que fica todo mundo na expectativa, como disse o Inácio, de que seja para ontem, né? E não é bem assim. Eu né? acho que não é, né? Eu acho que primeiramente a gente ir até lá é simbólico, né? É simbólico da nossa disposição de fazer negócio, de romper fronteiras, né? E eu acho que uma coisa que a gente tem que ter, né? E quem está na gestão pública é ter coragem mesmo, né? Ter coragem para inovar, enfim. E eu acho que em relação à comissão que a gente propôs aqui, a gente conversou muito, eu e o Marlon, porque a gente tradicionalmente pensa a relação entre dois países muito pelo viés do turismo, né? Então, como se a comissão de turismo desse só conta disso, mas não é. Então, a partir do momento que você fala assim, olha, uma relação entre dois países, entre duas cidades de países diferentes, ela é uma relação, ela é uma relação de turismo, ela é uma relação cultural, ela é uma relação de esporte, de educação, mas ela é uma relação econômica e desenvolvimento também. Então, acho que a partir do momento em que a gente consegue também trazer isso para a agenda da Câmara, a gente potencializa essa discussão de uma forma mais organizada, mais responsável na cidade. E eu acho que esse é muito papel da Câmara também, né? Pautar agendas, né? Colocar na agenda da cidade discussões que são importantes e que vão prospectar uma outra percepção de Juiz de Fora. Eu sempre digo, Juiz de Fora é uma grande cidade, mas a gente tem que pensar Juiz de Fora como, de fato, uma grande cidade, né? E aí o pessoal fala assim, Alice, mas cidade irmã da China? Eu falei, não, isso não é inovação de Juiz de Fora. A gente tem várias capitais no Brasil que já assinaram protocolo cidade irmã, inclusive com cidades chinesas, que são protocolos muito exitosos, principalmente nas áreas que eles estão querendo desenvolver. Então, acho que isso é algo que é uma inovação, né, aqui para Juiz de Fora, mas que eu acho que é uma disposição muito grande de articular novas parcerias para a cidade. Letícia, a Câmara está de parabéns. Eu te diria o seguinte, o SEBRAE ganhou uma notoriedade, não só nacional como internacional, através de missões internacionais. Várias viagens que eu fiz a vários países, o que alavancou fortemente a minha empresa em Juiz de Fora, a Keitel e a Multitel, que vieram a fazer a primeira parceria público-privada com a Telemig, assumimos a Telemig de Juiz de Fora, foi muito em função da oportunidade que o SEBRAE sempre nos deu de visitar feiras internacionais, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, como no Japão, como na China. Isso, a partir da hora que você faz uma viagem dessa, você volta com outro horizonte, com novas perspectivas e com uma diversidade de produtos que surpreende a todos. Então, isso é a maior contribuição que Juiz de Fora poderia dar para a classe empresarial. Não só quem foi, porque todo mundo que está conversando com você, com o Marlon, com o Inácio, comigo e com toda a comissão, nós trouxemos de lá o que tem de mais precioso hoje, que é a informação, né? Então, eu acho que a Câmara abraçar essa causa e criar essa pasta, eu acho que contribui fortemente com a classe empresarial. E se a Associação Comercial pudesse fazer uma moção de aplauso, faria pela Câmara para essa iniciativa. Sabe o que eles estão de olho também? Futebol. Eles insistiram muito assim que querem ter um intercâmbio para levar treinador de futebol para lá e trazer menino para cá para jogar futebol e fazer interação com futebol e outros esportes. Pois é, e dentro disso vai haver fisicamente algum consulado, alguma embaixada, enfim, algum prédio, equipamento aqui que sirva de esse intercâmbio também? Ou vai ser tudo na base da conversa à distância, da tecnologia? Pretende ter alguma coisa física aqui entre os dois países ou não? De repente os chineses aqui... se eles quiserem construir uma coisa... Mas a inteligência artificial, por exemplo, como é que entra? Não, inteligência... são várias possibilidades de acordo nessa direção. O primeiro contato que nós fizemos lá foi com um grupo da Universidade Chinesa do Leste, né? Que tem um projeto de inteligência artificial para o ensino fundamental, né? Para a inteligência artificial também, essa delegação que eu falei da universidade também fez contato com outras universidades chinesas. Ontem, você vê como é que eles estão atentos, ontem nós recebemos um comunicado da universidade, o Instituto de Ciência e Tecnologia de Yunnan, em Yueyang, né?
propondo abrir conversações sobre inteligência artificial com a Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E aí a Margarida, na hora, já fez contato com gente da universidade aqui para isso começar. Então, assim, são tantas as possibilidades que se abrem, né, que a gente também tem que caminhar igual os chineses fazem, né? Eles falam que fazem. Você projeta um objetivo, mas você vai pisando com muita calma sobre as pedras para não escorregar e cair no chão, né? E conseguir chegar ao objetivo que se pretende. Mas só complementar um pouco o que o Inácio está falando, eu acho que uma coisa que de concreto vai ter que acontecer, né? Eles vão vir aqui também. Eles né? vêm. Então vem. Então, assim, vai vir uma comitiva de Young em Juiz de Fora para fazer uma retribuição da visita. Então, assim, eu acho que isso também vai dar uma outra dimensão do que está sendo construído, né? Porque a gente nós apresentamos a nossa cidade para eles já sabem o que a nossa cidade tem a oferecer, eles abriram conversações muito amplas com empresários ali da região, que são empresários muito consolidados. E Young é uma cidade de 5 milhões de habitantes, né? Mas uma cidade assim que tem um polo industrial muito forte, porque inclusive ela é uma cidade que ela fica perto, né, de um rio que é muito estratégico para as exportações lá. Qual a população lá? 5 milhões de habitantes. 5 milhões de habitantes. E é a segunda maior cidade dessa província de Hunan, né? Então, assim, eles vêm para cá já um pouco retribuir essa visita e já sabendo também o que se pode pactuar e avançar em algumas questões. Mas eles mostraram para a gente também um interesse muito grande na cultura brasileira. Então, assim, eles queriam muito conversar, assim, não só muita afetividade, mas muito interesse. E eu ouvi de umas 2 pessoas, Letícia, nós não sabemos jogar futebol, mas nós somos apaixonados por futebol. Então, assim, essa relação de reconhecimento, né, com o futebol brasileiro. Então, o nosso sonho é poder trazer um técnico brasileiro para treinar as nossas crianças aqui. O nosso sonho também, né, porque teve uma reunião que a gente fez lá, que foi com um dos vice-prefeitos, mas que também era um vice-prefeito da área de esporte. Então ele falava assim, nosso sonho aqui é que a gente... Não esqueça o futebol. Não esqueça. Então isso ficou marcado, assim, porque, né, além dos negócios, a questão do esporte. E eu também quero destacar aqui uma coisa que o Luísio disse, assim, a importância do Sebrae nessa viagem, assim, porque... Sebrae, Apex. Sebrae, Apex, porque, assim, enquanto alguns empresários foram por conta própria, né, pagaram suas viagens, outros empresários, inclusive startups da cidade, só conseguiram ir porque tiveram financiamento do Sebrae, né, que abraçou essa causa, que viabilizou, inclusive, que essas startups que têm um potencial em áreas que eles entenderam como estratégicas pudessem compor essa missão. Então, é uma missão bem coletiva, né? Acho que é legal falar isso. Quer complementar, Mara? Esse diálogo, por exemplo, do poder público com os empresários, você vivenciou isso lá? Como é que é essa conversa? Como é que funciona essa relação? Pois é, do mesmo jeito que nós levamos a nossa comitiva de empresários, né, eles também sempre recebendo com a comitiva de empresários deles, né? Então, muitas das vezes, nós aqui do poder público saímos da sala, né, e os empresários, que até o Luiz fez parte lá, enfim, tiveram lá uma tarde de imersão, discutindo projetos, enfim, e negócios parece que está sempre acontecendo. Então, realmente temos essa vontade, realmente, né, de estreitar essas relações. É uma política governamental. E a gente percebeu muito que eles estão, o primeiro país, assim, mais do que nós, né, o Brasil está no segundo plano, podemos dizer assim, mas é a África, né, eles já têm essa interlocução com a África já há algum tempo, na exploração de madeira, né, a gente visitou algumas empresas lá e com relação a essa parceria, né? Então, eles têm investido muito no continente africano. E vem no Brasil realmente o celeiro do mundo, né? Quando fala de futebol, fala também de soja, fala também de café, né? Que 1,4 bilhões de habitantes, realmente alimentar essa população é uma grande dificuldade deles, né? Então, quando eles falam de Brasil, eles veem a gente com uma riqueza natural muito grande, uma área agricultável muito grande, mas para eles, né, somos pequenos. Então, eles acham que para o Brasil aqui as coisas são mais fáceis em função de ter menos pessoas a alimentar, em função também da nossa área agricultável, né?
Então a gente ali trocou, conversando através do Google Tradutor, e ali realmente percebe que eles querem, né, do nosso país muito na área da agricultura. Bom, a gente está chegando ao final de Cidade em Pauta. Quero agradecer ao secretário Inácio Delgado, agradecer o presidente. Ah, não, a gente tem mais um bloco, né? Eu estou me antecipando aqui. É porque eu não ia adiantar, não, mas o nosso jantar vai ser um pato, né? Um pato laqueado. Eu já estou pensando no pato laqueado. Mas deixa para o final do terceiro bloco, a gente volta na sequência. Até já. Bom, voltamos com Cidade em Pauta, no terceiro e último bloco. Nesse bloco eu quero começar com o Inácio, para a gente falar um pouquinho da presença da ex-presidente Dilma nessa viagem. Em dado momento, a gente viu que ela estava lá junto com vocês. E qual foi, nessa parte da viagem, a importância de se encontrar com ela lá na China? Bom, em primeiro lugar, assim, chamar a atenção da gentileza, né, com que a presidenta nos recebeu. Nós tínhamos uma agenda de meia hora e ficamos 1h40 conversando com ela. 1h40. Teve uma hora que ela sentou na cadeira, assim, e ficou conversando com a gente como quem está conversando. Eu acho que ela estava com saudade também de conversar. Eu acho que ela estava com saudade de conversar sem tradutor. Né? Com o brasileiro. E como diz a Margarida, ela nos deu uma aula muito importante sobre energia e explica por que a China também hoje está na ponta da produção de bateria, de ímã para bateria e coisas desse tipo. Porque, veja só, a matriz energética da China é o carvão. Então, a China ainda é hoje o país que mais emite gás de efeito estufa. Não per capita, no conjunto, mas eles têm 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Eles emitem 7 por habitante, Estados Unidos 15, mas no conjunto eles emitem mais que todo mundo. Mais que todo mundo. E eles não têm... o norte da China é muito desértico, tem muito deserto. Então, eles fizeram a maior hidrelétrica do mundo, que é de 3 Gargantas, mas eles não têm o potencial hídrico do Brasil para resolver o problema energético como nós temos aqui. Então, investiu demais em energia solar e energia eólica. Só que a energia solar e a eólica, ela é intermitente. Anoiteceu, acabou. Né? Não ventou, acabou. Então, o próximo passo, e o passo tecnológico fundamental nessa direção, é saber armazenar isso. Né? É fazer um movimento que os alemães chamam de power to anything, que é energia para qualquer coisa, de você conseguir transformar a energia em algo que é tangível, né? Então, quando nós fomos na Feira de Cantão, o que a gente passava de mostruário de empresa de bateria, né? Bateria, e essa nós temos um interesse específico de conversar, porque o Brasil investiu muito em energia eólica e agora nós precisamos trabalhar em como também
tratar do armazenamento disso. A Margarida prestou muita atenção a isso. Agora, foi um espetáculo e é muito bom saber que o Brasil ocupa essa posição estratégica, sabe? Porque não se trata de criar um quadro de confronto no mundo, não é isso. A China tem uma base militar, os Estados Unidos têm 750, né? A China tem uma base militar, os Estados Unidos têm 750 bases militares. A gente quer construir um mundo mais multifacetado, mais plural, né? Menos unilateral. Então, assim, abrir conversações com a China é muito importante, com a Índia, com a Europa, com a União Europeia, com os Estados Unidos. O que a gente espera é que esse passo que foi dado na China permita a gente vislumbrar outros passos nessa política de relações internacionais das cidades. Eu vi a prefeita Margarida falando nessa viagem que a conversa com a Dilma foi muito em cima de trabalhar em projetos de captação de recursos. Aliás, eu já ouvi há tantos anos nesse mesmo discurso de que o Brasil tem recurso, o que falta são projetos que possam ser apresentados para captar esse recurso. Como é que trabalha isso nessa linha para trazer, né, esse dinheiro para cá, tendo bons projetos? Eu acho que o que a conversa com a Dilma trouxe para a gente foi um pouco isso, assim, mostrar o quanto que a gente tem abertura internacional para novas parcerias, né? Eu acho que a força do Banco dos BRICS, né, que é o novo Banco de Desenvolvimento, e também a abertura que a gente tem de que se a gente tenha bons projetos e eventualmente queira financiamento, a gente tem abertura para isso. Porque o Banco dos BRICS é um banco. Né? Então, as pessoas vão lá justamente para buscar financiamento. Então, assim, a gente vê muito prefeito lá, eles estão buscando para buscar parcerias, financiamentos, enfim. Nós não chegamos lá para pedir nenhum tipo de recurso. A gente foi fazer uma visita para conhecer, saber o que, na verdade, o banco hoje está querendo também financiar, porque o Banco dos BRICS ele faz parte de um projeto. Né, um projeto de fortalecimento desses países que são alinhados com os BRICS, enfim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o desafio que nós temos também é entender o seguinte, o que o Juiz de Fora quer? Tá certo? O Juiz de Fora quer investir em quê? Eu acho que a gente tem momentos em que a gente vê, olha, o Juiz de Fora, por exemplo, está investindo em novas energias, está investindo num novo centro histórico, enfim, mas saber que a gente tem uma outra porta de abertura e também muito concreta, né, que é o Banco dos BRICS, caso a gente tenha investimentos de alta monta, né, porque também eu acho que o Inácio sabe falar isso melhor do que eu, mas o Banco dos BRICS, ele empresta altos volumes de dinheiro, né, Inácio? 70 milhões é o ticket mínimo. Então, a gente tem que pensar, né, num projeto para a Zona da Mata, para a região toda. Chegou até a ser mencionado, né, com relação a uma fábrica de tratores, né? Foi oferecido isso, né? Enfim, obviamente tem que ver o mercado, né? Porque o empresário ele tem que ver se tem mercado no nosso país para compra de tratores. Então, realmente são oportunidades, que foi deixou bem claro, né? Apresentando projetos, vai ter dinheiro com juros baratos. Né? E quando a gente fala da questão do nosso país, né, ter uma área agricultável maior do que a deles, isso chama muita atenção, né, do Brasil. E a gente fica até um pouco preocupado, porque o Plano Safra, a taxa de juros do Plano Safra nos últimos anos ela tem aumentado. E isso aí tem uma contrassenso com relação ao investimento na área. Então, se nós quisermos realmente essa sinergia com a China, nessa parceria, a gente precisa de criar ambiente que favoreça a nossa agricultura. Né? Então, eles querem realmente fazer essa compra, né, de alimento, fazer essa troca. E a gente tem que criar esse ambiente. Se apresentarmos projetos, aí de toda a viagem que eu posso falar que eu percebi, não sei se vocês concordam, foi que com relação, acho que o Luiz não estava no dia, mas com relação a essa fábrica de tratores que eles têm vontade de trazer aqui. Então, se houver empresários aí que queiram estudar o assunto, isso foi até quando a gente conversou com a Dilma também, e ela abriu outras possibilidades de fábricas de bateria também, né? Com relação à energia também gerada do resíduo orgânico do nosso lixo também. Então,
também ela tem estrutura e tem recursos para investimento nesse sentido também. Porque tem um pouco isso, né? O que o Banco dos BRICS financia, né? Pra você ter noção, ele está financiando a construção de um hospital todo em inteligência artificial em São Paulo, né? Junto com o Hospital das Clínicas. Então, também eles escolhem estrategicamente aquilo que eles vão financiar dentro da política que eles querem desenvolver, né? E para o empresariado, Aloysio, essa tecnologia que vocês viram lá, como é que ela pode ser trazida para cá? De que maneira que vocês podem aproveitar essa experiência aqui tecnológica? Olha, nós tivemos a felicidade de ter conosco nessa missão alguns empresários visionários que foram em busca de tecnologia, né? A China hoje é o celeiro da tecnologia, da logística, de inovações de um modo geral. Então, eu acho que essas informações que nós no dia a dia estamos passando para o empresário, todos nós que estivemos lá, isso vai despertar muito interesse de vários negócios com a China, inquestionavelmente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, quer dizer, nós despertamos a China para Juiz de Fora, para a Zona da Mata e para o Brasil, né? E acho que a gente voltou de lá com uma visão de que é bem mais fácil fazer negócio com a China do que se imagina. E Juiz de Fora, como eu disse anteriormente, além da localização estratégica, nós temos um porto seco. Então, eu acho que tanto a Prefeitura, quanto a Câmara, quanto a Associação, as entidades empresariais, precisam fomentar essa questão de comércio exterior, tanto importação quanto exportação, né? E penso que não podemos pensar só em Juiz de Fora. Muitas vezes é mais interessante nós termos uma indústria, uma fábrica de tratores, por exemplo, como o Mike colocou, talvez a 40 quilômetros no entorno de Juiz de Fora do que aqui, né? Os benefícios para Juiz de Fora serão os mesmos, inquestionavelmente. Então, acho que a gente tem que pensar na Zona da Mata e a gente tem muita oportunidade nessa parceria com os chineses, sobretudo na área de inovação e robótica. Robótica, eu enxergo os chineses o seguinte: se eles veem uma coisa se um funcionário fazendo qualquer tipo de trabalho, na cabeça deles, eles já mentalizam como é que nós podemos criar uma máquina para fazer isso, né? Então, é a questão da mão de obra no futuro que vai ter que ser educada para novas funções, porque o trabalho braçal no maquinário já não existe cada vez menos, né? Eu ia até pegar esse gancho aí, porque como desmistificar uma maior tecnologia com o menor uso do recurso humano, para não significar um desemprego para a gente aqui. Ricardo, mas veja bem, hoje no Brasil eu tive essa experiência essa semana na minha família. Para você fazer uma cirurgia com robô, custa bem mais caro que com médico. Tá? Eu tive essa experiência essa semana na minha família e a cirurgia feita por robô, ela é muito menos traumática, menos invasiva e só tem benefícios, né? E tem uma série de benefícios. Daqui a pouco os próprios médicos vão ficar sem função no bloco cirúrgico, porque a robótica vem assumindo esse papel com uma precisão incrível, né? Juiz de Fora mesmo já estava bem adiantada nesse segmento. Pois é, e lá a gente está falando de 5 bilhões, né, de habitantes no país inteiro. Então, como é que vocês viram essa questão do trabalho lá, Letícia? Eu acho que, assim, que a entrada da tecnologia, né, e o avanço tecnológico é um processo inexorável. Então, assim, a gente não tem muito como fazer esse debate no sentido de que ele não vai acontecer, né? O problema é como é que a gente se prepara para isso. Então, eu não acho que a gente tem que falar que a tecnologia necessariamente tira postos de trabalho, mas ela tem que ser acompanhada de uma ressignificação e de uma mudança no processo de trabalho. Então, uma coisa que a gente viu muito na China é uma preocupação muito grande de capacitar as pessoas para lidarem com tecnologia artificial. Então, a tecnologia artificial, ela está aí, a gente sabe, ela tem tanto potencialidades como desafios para que a gente lide com isso na nossa vida cotidiana, nossa vida profissional e nos processos de educação também, né? Que é um desafio a gente discutir educação e inteligência artificial. E uma das reuniões que nós tivemos, por exemplo, a preocupação deles era como capacitar professores
para ensinarem através da inteligência artificial, né? Como colocar a inteligência artificial no processo de educação com uma forma responsável. Então, assim, eu acho que a gente... E aí eu falo, se isso não vier acompanhado de uma política de Estado, de uma política de governo que incentive processo educacional, ressignificação desses postos de trabalho, né? Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que você pode falar que o médico não opera mais, mas isso não quer dizer que ele não possa estar por trás de uma pesquisa que organize, por exemplo, e monitore como é que aquilo está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente precisa de entender que é um processo inexorável, que a gente tem que vir acompanhado de uma educação para o trabalho também, que consiga acompanhar esse desenvolvimento tecnológico e de inteligência artificial, e a gente vai ter que tirar um pouco o tabu em relação a isso, né? Porque, assim, se a automação ela é um processo que a gente vai ter que encarar, como é que a gente vai trabalhar com isso no processo de trabalho? E eu acho que isso o Brasil vai ter que dar conta disso, né? Vai ter que dar conta, porque senão, de fato, tem razão, você vai aumentar a desigualdade, né? E como é que a China nos parece que vem dando conta disso? Primeiro, reconhecendo isso, né? Então, investindo fortemente em educação de base, educação superior, investindo muito em pesquisa e capacitando as pessoas para lidarem com esse novo mercado de trabalho. E eu acho que esse desafio nós temos no Brasil também. Outro ponto, Letícia, importante é que a gente observa que a robótica vai reduzir o custo Brasil e o custo geral das coisas, né? A partir da hora que qualquer produto é fabricado por máquinas, por robô, ele tem um custo menor. Porque hoje, parte significativa de tudo que é fabricado hoje é a mão de obra. A dificuldade que nós temos no comércio, na indústria, tudo hoje é a mão de obra. Então, essa robótica veio numa hora mais... hoje em Juiz de Fora, todos os supermercados têm vagas, né? E você vê... eles já vão implantando gradativamente a questão do caixa autônomo que não depende de funcionário. Por quê? Porque não existe mão de obra para supermercado em Juiz de Fora, né? Então, esses caixas que fazem a leitura do código de barra e que cobre e você paga sozinho, a tendência disso é crescer, mas é crescer para cobrir uma lacuna que existe hoje no mercado de Juiz de Fora e no Brasil inteiro, que falta mão de obra para tudo hoje. Acho que o que existe é o que você falou, né, Marlon? Você desloca outros profissionais para outros pontos de trabalho, né? Eles estão também num projeto de redução de carga horária, né? Porque isso implica também, né? Então, enfim, é um problema tão generalista como que você vai pensar com relação ao consumo também, né? Como que a pessoa vai se prover, você tem que ter um alto consumo para você ter a fábrica produzindo o equilíbrio, né, entre produção e consumo. E como que vai ser? Essa pessoa vai ter um ganho de onde, né? Então, vai ser restabelecer todo o mercado de trabalho, ter uma reorganização nesse sentido. E lá, a carga horária é 6x1. Aí eu conversando com eles lá, já está bem próximo de chegar no 5x2 e até mesmo 4x3. Já é uma evolução deles também. Então, o que está acontecendo aqui é o que está acontecendo lá também. Bom, para a gente ir para as considerações finais, vou começar da esquerda aqui para a direita, a Luiz Vasconcelos, presidente da Associação Comercial. Nas suas considerações finais, eu queria te pedir também para você fazer um rápido relato do que mais te impressionou nessa viagem, não do ponto de vista que a gente trouxe aqui, mas pessoal, o que mais te impressionou? Olha, o que me encantou de fato na China é a questão da segurança. Lá você não tem que ter preocupação nenhuma com celular, com nada. As lâmpadas lá estão dotadas com câmeras camufladas. Não existe roubo. Gente, isso muda totalmente a qualidade de vida. Você está num país que você se sente 100% seguro. Ninguém tem preocupação com a bolsa, com o celular, nem nada disso. Então, isso eu acho que é um diferencial muito grande, né? A engenharia na China impressiona muito a gente quando você vê avenidas passando debaixo de hotéis, como o hotel que nós estávamos, o box do banheiro tem um vidro transparente, você entra, aperta um botão, o vidro fica fosco, tira a visibilidade de dentro para fora, quer dizer, tem tecnologia em tudo, no banheiro, né? Quase que para você sentar num vaso lá, você tem que fazer um curso, porque é tanto botão e opção que o vaso sanitário te oferece, que a tecnologia lá está em todo lugar. Então, isso realmente encanta a gente e abre os olhos para ver o que temos de oportunidade, o que o Brasil tem de buscar e de copiar e de se espelhar na China.
Agradecer também ao vereador Marlon Siqueira e também suas considerações finais e o seu relato também, Marcos. Obrigado, Ricardo. Mas exatamente, é difícil a gente falar de uma porque tudo impressiona, né? A questão da segurança, a gente viu uma hora lá, um poste lá, a gente contou, tinha 12 câmeras. E aí eu comecei a ver a questão da legislação lá. Existe a punibilidade, né? Ele é um país que crimes hediondos é pena de morte. Então, sim, essa questão da punibilidade faz com que a sociedade realmente ela se adeque a essa realidade, né? Então, não tem essa questão de que tem aqui no Brasil, aprendeu de manhã, à noite solta, porque, enfim, por N questões, por N motivos, mas não, isso aí faz com que, além dessa questão tecnológica, né, da inteligência artificial com as câmeras, ele sabe, se você passou naquela rua ali tantas horas daquele dia, ele consegue pegar seu percurso, simplesmente pela leitura facial, de um mês, o que você fez na cidade como um todo. Sai um relato individual por cada um. Então, isso realmente nos impressiona. Uma coisa que nos impressionou também com relação à limpeza, a gente não vê caixas coletoras de lixo nas ruas, então é uma educação, isso é, enfim, fácil de nós adaptarmos ao nosso país. Isso é uma questão realmente cultural, né? Então, e com relação à questão dos carros elétricos, você vê que é uma cidade silenciosa, você não escuta barulho de motor, então, além da questão ambiental, é um ambiente também muito mais calmo, né? As coisas funcionam muito bem, então dá para adaptar aqui, né? A gente tem legislação local que vai favorecer aí a instalação dos carros elétricos nos condomínios, a gente está com essa discussão com o Corpo de Bombeiro para dar aí porque precisa de um RT, um responsável técnico, que passa pelo Corpo de Bombeiros. Então, a gente está realmente com essa dificuldade da adaptação nos condomínios, mas o Juiz de Fora tem que enquadrar nessa realidade. A gente podia pegar essas lições aí e trazer aqui para a nossa cidade. Vereadora Letícia Delgado, também agradeço a sua participação e também seu relato pessoal. Eu adorei a viagem. Assim, para mim foi muito impactante, assim, transformou muito a minha percepção sobre a sociedade chinesa. É difícil falar alguma coisa que me chamou mais atenção, mas eu acho que uma delas é relacionado à forma através da qual a sociedade chinesa vem investindo em tecnologia e inovação sem se preocupar em não aumentar a desigualdade, né? Então, assim, ao mesmo tempo que vem investindo muito nisso, tem também investido em tirar pessoas da miséria, da miserabilidade, enfim. Então, acho que essa preocupação em fazer com que esse processo não aumente a desigualdade social, né? Você não vê pessoas em situação de rua, enfim. Então, acho que isso, para mim, me chamou muita atenção e é um relato que você ouve também das pessoas, assim, uma preocupação com o social muito grande. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção é como é que os chineses amam a China. Sabe, assim, como é que os relatos que eles trazem do país são positivos. Eles gostam do lugar, eles estão felizes onde eles estão, né? Então, eles não te param, não te abordam para falar mal do país. Ah, mas isso aqui não é bem assim e tal. Eles gostam, então eles têm uma percepção positiva muito boa, que muitas das vezes eu acho que falta em nós brasileiros, né? Assim, às vezes a percepção que a gente traz do Brasil para fora, para os mas não é bem assim, mas não sei o quê. Então eu acho que esse gostar do país deles é uma coisa que mexeu um pouco comigo, assim. Eles são pessoas que me parecem muito felizes, assim, né? Dentro daquela vida social que eles estão vivendo ali. Então, a bandeira da China nas ruas, né? Isso, a bandeira da China nas ruas, né? De uma forma bem organizada, com a mesma dimensão, tal, mas você tem essa coisa do patriotismo sem ser um patriotismo também muito arrogante, que nós somos melhores, não. Eles têm uma noção do coletivo muito grande, né? E uma noção de que eles precisam dos outros também para crescer, mas uma coisa de que, olha, a gente quer apresentar a China para o mundo porque a gente gosta do que tem aqui. Então, eu achei isso muito legal, assim, e traz para a gente um acolhimento, né? Um acolhimento. Olha, vem cá, senta, deixa eu te explicar, apesar de eu não entender muito bem o seu inglês, você não entendeu o meu, né? A gente ficava muito... Tinha hora que a gente ia almoçar e aí tinha umas rodas, assim, de comida e as pessoas muito simpáticas do nosso lado e iam colocando comida no meu prato e eu falava assim, mas eu não quero. E aí eu falava, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Mas era assim, cara, você está aqui acolhido. Então, eu tenho uma coisa de te fazer sentir bem, assim, que eu achei bem legal mesmo. E para você, Inácio, agradecer também sua participação. Eu, assim, vou lembrar as coisas do Marlon. Pessoalmente, eu estudo China há muito tempo, então, assim, quando eu cheguei lá, é mais do que eu imaginava que era, né? Mas, assim, a gentileza do povo chinês é uma coisa impressionante. A maneira como eles lidam com a gente. Eles olham para nós, ocidentais, com curiosidade e querem fazer contato.
E é muito difícil fazer contato, porque eu já tenho inglês para conversação meio perrengue e eles não têm inglês nenhum, né? Então a gente funciona tudo na base do tradutor. Teve uma vez, só para contar um caso, para ver como é que é, nós chegamos assim no hotel, né, e não estava entendendo nada. Eu estava com esse problema no pé assim, e falei assim, esse banheiro aqui eu vou escorregar, porque o piso era muito liso. E fui lá conversar e, ao mesmo tempo, não tinha resolvido o problema do chip para ter acesso à internet. Então, estava procurando saber aonde que eu ia achar o chip. De repente, tinha 5 pessoas do meu lado dando dica. Pá, eu falava aqui, ele respondia de lá. Eu falava aqui, mais 5 pessoas do meu lado tentando resolver o meu problema, que eles não tinham nada com isso. Mas era assim, e é assim o tempo todo. É óbvio que tem sempre um mal educado, né? Mas é um povo muito gentil, né? Eu estou falando isso do ponto de vista pessoal, isso me deixou sensibilizado particularmente. E você que já conhecia a China de estudar, o que te deixou mais impressionado? Como é que um país toma uma decisão na década de 80, que eu vou transformar esse país de uma nação pobre, rural, na maior potência tecnológica do mundo. E faz isso passo a passo. Saiu agora em outubro a minuta do próximo plano quinquenal, que eles falam assim, em 2035, nós vamos conseguir equalizar o mundo em tudo que tem de tecnologia e construir uma sociedade, é muito interessante, moderadamente próspera. Moderadamente próspera. Sem muita arrogância, sabe? Moderadamente próspera. Bom, em 40 anos eles deram um giro assim, impressionante, passo a passo. Bom, obrigado mais uma vez aos convidados, em especial a você que esteve até esse momento acompanhando mais o Cidade em Pauta. Até a próxima.